as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O texto que eu acabei de ler está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Está entrando no ar mais uma vez o programa O Caminho da Vida. E eu quero, com muita alegria, saudar a você que nos assiste, que tem nos dado o privilégio da sua audiência e dizer que para nós é muito importante a sua participação, não só assistindo, mas colaborando com o programa O Caminho da Vida para que nós possamos fazer com que cada dia ele melhore mais, com que cada dia ele se torne mais próximo das necessidades dos nossos telespectadores. Então nós queremos, além de saudar você, nós queremos fazer um convite para você logo de cara, fazer um convite para que você nos ajude a bolar as próximas pautas do programa O Caminho da Vida, a corrigir possíveis falhas, possíveis equívocos que nós tenhamos e cometamos aqui no programa. E para isso nós pedimos o seu contato, nós queremos ouvir você. Nós queremos entrar em contato com você e queremos que você entre em contato conosco. Existem alguns meios para que você possa fazer isso. O principal deles, é claro, é o telefone. Você pode entrar em contato com o programa Caminho da Vida através do telefone aqui de DDD 44 8414 3979 ou 8414 3940. Esses telefones você pode usar também, não só os telefones, na verdade, esses meios de comunicação, esses meios de contato com o programa Caminho da Vida, você também pode usar caso tenha interesse em patrocinar o programa, em divulgar a sua marca aqui no programa Caminho da Vida. Se você quer ser um dos parceiros do programa, se você quer que essas mais de 120 cidades que assistem o programa O Caminho da Vida, se você quer que elas vejam a sua marca, entre em contato por esses meios de comunicação conosco também, 8414-3979 ou 8414-3940, são os nossos telefones. Nós temos também o e-mail do programa O Caminho da Vida, que é ocaminhodavida.ipb@hotmail.com. Além disso, nós temos comunidade no Facebook, comunidade no Orkut, você pode entrar lá, postar o seu recado, postar a sua solicitação para que nós entremos em contato com você, para que nós possamos conversar acerca de patrocínio. E se você tem interesse de assistir algum dos programas que já passou, se você de repente fala assim, pastor, eu gostei muito, fui muito abençoado sobre uma mensagem que vocês fizeram há um tempo atrás sobre... Então entra no nosso site, porque lá estão todos os vídeos, lá estão vinculados todos os vídeos dos programas anteriores. E se você quiser entrar para assistir, outra coisa também que é possível fazer é você entrar em contato com alguém. É o que eu faço, por exemplo, com os meus irmãos e parentes que moram fora. Eu entro em contato com eles e falo, assistam o nosso programa. E daí eu dou um endereço eletrônico e a pessoa vai entrar e vai ter todos os programas listados lá. Se você quiser fazer isso, o endereço é programaocaminhodavida.blogspot.com. programaocaminhodavida.blogspot.com. Entre lá, você vai poder assistir os nossos programas que já fizemos e você também vai poder acompanhar outros blogs, inclusive os dos pastores, por exemplo, que estão também listados e vinculados ali. Hoje eu abri o tema aqui falando acerca de morte. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? É o apóstolo Paulo citando um texto do Antigo Testamento e falando acerca da nossa vida. Ele usa esse texto para mostrar que a nossa vida está em Cristo, que a comprou para nós, que derrotou a morte por nós. E esse assunto vai ser tratado hoje aqui no programa Caminho da Vida. Então, se você quer saber mais acerca de morte, acerca de como o cristão deve olhar para ela, o que nós precisamos saber acerca da morte. Se você quer saber mais sobre isso, continue ligado no programa Caminho da Vida, porque logo após o intervalo, o pastor Vanderlei Campaner vai voltar aqui falando acerca disso para cada um de nós. Vai nos ensinar um pouco mais acerca de morte. Se você também tem interesse, conhece alguém que precisaria ouvir
acerca desse tema. Ligue para essa pessoa, convide essa pessoa para acompanhar com você agora o programa Caminho da Vida. Peça para ela sintonizar aí o seu aparelho televisor nesse canal que você está assistindo, para que ela possa acompanhar contigo esse programa em que vamos falar acerca de o que o cristão deve saber sobre a morte. Então, não saia daí, daqui a pouco nós voltaremos com o programa Caminho da Vida, falando um pouco mais sobre morte. Fique conosco, nós já voltamos. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Mateus 27, 62, a palavra de Deus diz o seguinte: Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. Esse texto está falando sobre a ressurreição de Jesus, é um anjo pronunciando estas palavras. Para entender bem, nós teríamos que ler o contexto. Eu preguei esta mensagem no domingo, na ocasião da Ceia do Senhor, ali na congregação da Quarta Igreja, ali no Borba Gato. A congregação fica na Cidade Alta, e eu gostaria de repeti-la aqui no programa Caminho da Vida. Então nós vamos fazer essa meditação em Mateus 27, 62. Eu assisti um filme há algum tempo atrás, muito interessante, aí procurei saber que filme era aquele e diz que era fato real. O filme contava a história de um homem que não preparou uma saída para a sua viagem. Esse homem morava no Canadá e ele queria fazer uma viagem para o Alasca. O nome dele era Cal McCune. E este homem tinha 35 anos. Ele preparou tudo para ir para esta viagem, mas ele se esqueceu de uma coisa. Ele se esqueceu de programar a sua saída do Alasca. Veio a nevasca, as tempestades de neve, e ele não tinha programado a sua saída. E ele acabou falecendo ali no Alasca porque não deu a sua localização para ninguém e nem preparou a sua saída. Esse filme me falou uma coisa ao coração, que todos nós que estamos nesta terra e passando por ela, nós estamos numa viagem. E esta viagem um dia vai chegar ao fim. Este coração que nós temos, um dia ele vai parar de bater, os nossos pulmões vão dar o último suspiro e nós então teremos que sair daqui. E como este filme, será que nós estamos preparando esta saída ou nós estamos preocupados
só na permanência, enquanto estamos aqui. Enquanto estamos aqui, nós precisamos preparar a nossa saída daqui. E a morte é a maneira pela qual todos nós saímos daqui. A morte é a instituição mais democrática que existe. Ela não faz acepção de pessoas, não faz discriminação. Com ela não tem exceções. E desde que existe mundo, a taxa de mortalidade é a mesma, uma por pessoa. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Logo todos morreram. A palavra de Deus diz que velhos, jovens, bons, maus, ricos, pobres, médico, paciente, ninguém é capaz de escapar. O professor, o aluno, o patrão, o empregado, todos vão ter que passar por isso um dia. E por mais que nós cuidemos da nossa comida, por mais que nós fazemos exercício físico, por mais que nós fazemos operações plásticas, a morte parece um beco sem saída. E este episódio, nesse texto que nós lemos, que fala da ressurreição de Jesus, o contexto anterior, ele fala sobre a morte de Jesus. A morte atingiu até o nosso Senhor. Jesus deu o último suspiro na sexta-feira. Foi um dia muito triste, principalmente para os discípulos que estavam andando com ele, que estavam seguindo Jesus. Mas foi um dia muito triste também para a própria humanidade que vivia naquele momento. O mundo espiritual da maldade estava em festa. Aquele que veio dar vida agora estava morto. Aquele que era a vida agora estava num túmulo frio. E os principais sacerdotes naquele momento ainda chamaram Jesus de embusteiro. Você sabe o que é embusteiro? É enganador. E foram falar com Pilatos. Pilatos disse: olha, vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor. E aí Pilatos ordena que o túmulo seja guardado para que ninguém roubasse o corpo de Jesus. Colocaram guarda e uma grande pedra no sepulcro e selaram esta pedra. Parece que tudo tinha acabado. Os discípulos desapareceram, cada um foi para um lado. A tristeza tomou conta do coração de todos. Os discípulos nesse momento, alguns foram para Emaús, outros voltaram para a pesca. Jesus tinha morrido, o túmulo estava selado. Mas de repente, e as coisas acontecem de repente quando nós acreditamos naquilo que Jesus falou. Jesus tinha dito que ressuscitaria ao terceiro dia. Parece que ninguém se deu conta disso. Mas de repente a Bíblia diz que algo sobrenatural começa a acontecer. Um anjo desceu do céu, remove a pedra que aquela escolta tinha colocado, removeu a pedra do sepulcro e sentou-se sobre ela. Parece até uma ironia de Deus. A pedra que deteria Jesus no túmulo, agora tem um anjo sentado sobre ela. É como se o anjo estivesse dizendo: olha, é impossível reter Jesus Cristo no túmulo. E para falar de ressurreição, nós precisamos crer no sobrenatural, porque ressurreição é algo sobrenatural, é algo de Deus. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, um dia há de nos ressuscitar também. E isso é algo sobrenatural. A mente natural, a mente humana não consegue discernir isso na palavra de Deus. E a palavra do anjo que eu acabei de ler aqui, ele não está aqui, ele ressuscitou. Esta palavra é uma palavra grega, é até difícil de falar, mas escreve-se egerté, mas se lê egersé. É uma palavra grega para aquilo que o anjo estava falando. Ele ressuscitou. Se essa palavra que o anjo declarou aqui, ela for falsa, as coisas mudam para todos nós. A tristeza continua, a desilusão continua e todo o cristianismo desaba aqui. Porque o anjo
pronunciou nesse momento a base do cristianismo. E se esta frase for verdadeira, Deus, nesse momento, está nos dando uma oportunidade. Deus está dando uma oportunidade para mim e para você de uma saída honrosa desta terra. Nós podemos nos preparar não só para vivermos aqui, nós podemos nos preparar para sair daqui. É isso que nós precisamos entender, o preparo para sair daqui. Agora, claro, confiando sempre nisto que o anjo falou. Se esse anjo estiver certo, nós não precisamos temer a morte. Porque se por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, pela ressurreição veio a vida para todos os homens. Depois da ressurreição de Jesus, que o anjo declarou isso, Jesus aparece para algumas pessoas. Por exemplo, ele aparece para Tomé. Tomé sentiu as suas feridas. Ele era o divino companheiro no caminho de Emaús, mas ele não era só isso. Ele nem era um só jardineiro, como disse Maria. Mas Jesus, nesse momento, acabara de vencer a morte, acabara de vencer a sepultura gelada. Agora, eu pergunto para você que está me ouvindo, o que isso tem a ver comigo e com você hoje? O que isso tem a ver conosco hoje, agora? Tem muita implicação. Você sabe que foi pela ressurreição de Jesus que fomos justificados dos nossos pecados. Isso está escrito em Romanos 4, 25. Paulo diz assim, a qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. E se o pecado trouxe morte, e ele funciona como um ferrão, a única maneira de afastar a morte é retirando o seu acusador. Colossenses 2,14 diz o seguinte, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz. Isso está em Colossenses 2,14. Jesus riscou o escrito de dívida. Por isso que quando ele estava na cruz, ele disse tetelestai, ou seja, está consumado. Foi pago o nosso escrito de dívida. Nós não devemos mais nada. Mas não só isso. A ressurreição de Jesus nos traz esperança. Preste atenção numa coisa que eu vou dizer para você. A Bíblia, ela não fala nenhuma vez sobre reencarnação. Ela fala sobre ressurreição. É coisa totalmente diferentes, contrárias. Ressurreição, este corpo um dia vai ter que prestar conta a Deus. Esse corpo vai ressuscitar dos mortos. Por isso que a ressurreição nos traz esperança. Esse é o segundo ponto. Ela nos traz esperança. Imagina você se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos. Acabaria a nossa esperança. E Paulo diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, ou macular-se, ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, preste a ser revelada no último dia. Bendito seja Deus e Pai, que nos regenerou para uma viva esperança. Nós fomos regenerados para ter esperança. Esperança do quê? Esperança numa vida futura, esperança na ressurreição, esperança que a morte não acaba quando nós a morte não acaba com a vida, as coisas não acabam quando nós fechamos os olhos, elas continuam. Em terceiro lugar, a ressurreição de Jesus Cristo garante ao homem a completa regeneração. Um dia teremos este corpo revestido da imortalidade. Vou repetir, um dia teremos este corpo
revestido da imortalidade por causa da ressurreição de Jesus. 1 Coríntios 15, 51 a 58. Diz assim: eis que eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E aí Paulo completa dizendo: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aí ele conclui esse texto dizendo: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É por nosso Senhor Jesus Cristo que nós temos esta vitória, que nós seremos transformados. E ele continua dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Olha que coisa maravilhosa. Nosso trabalho no Senhor não é vão, por causa da nossa confiança, por causa daquilo que vamos receber no futuro. Estamos já indo para o final. Eu li uma ilustração esses dias muito linda. Diz que o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, diz que ele planejou o velório dele. E ele disse então para os seus subordinados: olha, eu quero um velório quando eu morrer, que após o culto fúnebre, vocês toquem uma vez a trombeta. Isso tinha um significado muito interessante. Tocar uma vez a trombeta significava um dia terminado, significava que aquele dia se foi. E eles: vocês toquem uma vez a trombeta. Quer dizer, o dia se foi. Mas não fiquem só aí, esperem alguns instantes e toquem 2 vezes a trombeta novamente. Ele estava dizendo o seguinte: o toque da trombeta 2 vezes significa que o dia estava começando novamente, o dia estava se iniciando. Então o que este homem estava dizendo? Que quando nós morremos, o dia termina para nós. Quando nós morremos, o dia termina para mim e para você. Não há continuidade de vida aqui nesta terra. Mas ele estava dizendo também que um novo dia estava começando para ele na eternidade. Era o toque da alvorada, que significa um novo dia que se inicia. Presta atenção. Se você quer que um novo dia se inicie para você, juntamente com Deus, juntamente com Cristo, se você tem esta vontade que ao partir dessa terra, esse novo dia se inicie, preste atenção no que esse anjo falou. Ele não está aqui, ele ressuscitou dos mortos. É uma oportunidade que você tem e que Deus está te dando de uma saída honrosa dessa terra. Você precisa se preparar para sair daqui. Agora, como que se prepara para sair daqui? Somente através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte, que ressuscitou ao 3º dia. Entregue a sua vida a Ele, renda a sua vida a Ele, deixa Ele trabalhar na sua vida, deixa o Espírito Santo convencer você do pecado, da justiça e do juízo. E aí você não precisa mais temer a morte, porque Jesus venceu a morte. Jesus superou a morte e nós também podemos vencê-la através da pessoa de Jesus Cristo. Claro que nós não queremos morrer, mas a morte é uma realidade.
E a nossa segurança está na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e pense nisso que nós acabamos de meditar. Deus abençoe. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Olha, eu reservei essa entrada aqui pra Olha, um dia olha, construir. infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Estamos de volta com o programa O Caminho da Vida. Você ouviu uma mensagem trazida pelo pastor Vanderlei, falando acerca da morte, falando acerca da ressurreição de Jesus, da vitória de Jesus sobre a morte. E como de costume, a gente vai abrir o programa já fazendo a primeira pergunta aqui para o pastor Vanderlei. Pastor, no livro de Gênesis, no momento em que Deus cria o homem, ele tem uma conversa ali com o homem nos versículos 16 e 17 de Gênesis 2. E no versículo 17 ele diz para o homem que não comesse da árvore do jardim, que está no centro do jardim, porque no dia que comesse daquela árvore, certamente morreria. Essa é a expressão que ele usa, certamente morrerás. E o que nós vemos a partir do capítulo 3 de Gênesis é que Eva come dessa fruta, não morre, e depois ela dá para o seu marido que também come, e eles não morrem, eles continuam vivendo, eles são expulsos do paraíso, mas eles continuam vivendo, e eles têm filhos, e eles vivem longos anos, mais de 900 anos. Por que então que eles não morreram, se a promessa de Deus era que eles morreriam? Será que Deus mentiu, Deus os enganou? O que aconteceu? Por nenhum momento no texto, Deus diz que eles morreriam na hora, em primeiro lugar. Deus diz que eles morreriam. Deus não falou quando. Em segundo lugar, a morte imediata ali foi a morte espiritual. É a mesma morte que o homem sem Deus sofre hoje. Paulo diz que o homem sem Deus, ele está morto em seus delitos e pecados. Efésios 2. Efésios capítulo 2. Então Adão e Eva morreram, né, nos seus delitos e pecados. Eles desobedeceram a Deus, e no momento que eles desobedeceram a Deus, a comunhão com Deus e essa vida espiritual que eles tinham não fluiu mais. Então, momentaneamente eles morreram espiritualmente. Com o tempo, eles morreram fisicamente também, né? No decorrer dos anos, são as duas mortes que nos atingem hoje. O homem sem Deus está morto espiritualmente. E o homem sem Deus, ele vai morrer fisicamente também, mas aí não se determina o dia que ele vai morrer. E ele não estava preparado para isso. Quando ele foi criado por Deus, ele não foi programado para conseguir encarar essas realidades, em especial a realidade da separação, exatamente, da morte espiritual, da morte eterna. O homem foi criado para viver eternamente. Deus criou o homem no Éden para viver eternamente. E o homem não foi feito para morrer. Por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado, a morte. Logo, o pecado passou a todos os homens, e a morte também passou a todos os homens, porque todos pecaram, diz a palavra de Deus. Que é isso que Paulo fala até, inclusive, em Romanos, né? Quando ele está falando acerca dessa hereditariedade do pecado, né? Que o pecado dos nossos pais passa para nós, e isso já vem acontecendo desde Adão, e depois ele faz essa comparação com Cristo, e a vida que Cristo conquistou também é passada para cada um de nós, como sendo filhos, herdeiros, no caso, dessa vida através de Deus. Na tentativa, então, poderíamos até dizer, na tentativa bem sucedida
de restabelecer ao homem a condição de vivo, poderíamos colocar isso, vivo como foi criado lá, vivo não fisicamente, mas espiritualmente. Então ganhamos vida espiritual através dessa hereditariedade em Cristo. Herança em Cristo. Certo. Marcos Estrela, que também está conosco aqui, o pastor da igreja de Iguatemi, responsável pela congregação presbiteriana de Iguatemi. Marcos, se todas as pessoas morrem, e foi falado isso no sermão, a morte é democrática, ela atinge todos, os mais pobres aos mais ricos, independente de cor, de nível intelectual, a morte atinge a todos, ela vem para todos. Se desde que Adão e Eva pecaram, se desde o primeiro casal até hoje, se todos morrem, não estava na hora já da gente acostumar com esse negócio e a gente passar a sofrer menos com esse negócio de morte? Por que então que a gente tem tanta dificuldade, se é algo tão normal? Eu não sei com quantos anos eu vou morrer, eu não sei com quem minha filha vai se casar, eu não sei qual que vai ser, se eu vou ter cabelos brancos ou não na minha velhice, mas eu sei que eu vou morrer. Poucas coisas são tão certas quanto a morte. Não deveria ser mais fácil da gente lidar com ela, então? Na verdade, é difícil lidar com a morte, porque a morte tem a questão da separação, lida com a separação. A separação dos bens que nós conquistamos durante a nossa vida de trabalho, com os familiares, os amigos. A morte fala sobre separação, mas o homem ele foi criado, como disse o pastor Vanderlei agora de pouco, para viver eternamente no Jardim do Éden, para viver eternamente. E agora, com essa nova situação, com a morte entrando na história da humanidade, o homem tem dificuldade dessa separação, porque o homem foi programado para viver eternamente. Agora, a morte, com a entrada da morte na nossa história, o homem tem que lidar com essa situação ao qual ele não foi preparado. A morte é algo que todos têm essa dificuldade enorme para lidar. Então é como se nós estivéssemos dizendo que nós não fomos programados para saber lidar com ela. E é por isso que a gente tem tanta dificuldade, então? Na verdade, a gente não é programado para morrer, vamos dizer assim. Mas a morte entrou na nossa história. E agora nós temos que lidar com ela. Existe também uma questão, que é o fato de que todos nós vamos precisar prestar contas. Quando chega no final do expediente, a gente vai precisar prestar contas. E o final do expediente se chama morte. E todos nós sabemos que esse dia de prestar contas vai ser um dia talvez não muito agradável. Porque todos fazem coisas erradas. Então talvez seja um pouco disso também, no medo da necessidade de prestar contas. Porque quanto mais se aproxima a morte, mais chega o dia em que eu vou ter que abrir minha vida e apresentar diante de Deus e me explicar por que é que eu fiz cada uma das coisas. Né? É que na morte, a gente, como não está acostumado a lidar com ela, por mais que isso sempre existiu na história da humanidade, nós não sabemos completamente, detalhadamente, o que vem depois da morte. A fé cristã fala que nós temos que prestar conta a Deus. E isso, conforme o estilo de vida da pessoa, conforme que ele viveu aqui, isso traz um certo incômodo no que se refere à vida, o que vai vir depois da morte. Como que vai ser o prestar contas? Então, esse medo também tem a ver com a falta de fé. Sim, com certeza. Porque nós precisamos entender também, foi citado até na mensagem, que quem nos justifica diante de Deus é Jesus Cristo. As religiões têm tentado colocar o homem no céu de outras maneiras. Cada religião tenta colocar o homem no céu de um jeito. Nós precisamos entender o seguinte, não é pelas obras da lei que eu sou justificado perante Deus, é o que o texto diz. Biblicamente, eu sou justificado por Cristo Jesus. Então, a minha prestação de contas perante Deus, em primeiro lugar, vai ser o seguinte: o que eu fiz com esse sacrifício da cruz? Eu não vou ganhar o céu por mérito. Não é porque eu sou bonzinho que eu vou para o céu. Não é porque eu faço boas obras que eu vou para o céu. Não é porque eu me reencarnei 7 vezes que eu vou para o céu. Não existe isso. A Bíblia diz que morrendo o homem, resta o juízo. E no juízo, a primeira coisa que eu vou ter que prestar conta com Deus é por quem que eu fui justificado. Por Jesus Cristo? Claro que as minhas boas obras eu as faço porque eu sou justificado, não para ser justificado. Então elas são as consequências. Exato. Eu faço boas obras, nós temos que fazer mesmo, nós somos cristãos.
mas eu faço boas obras porque eu sou justificado e o Espírito Santo me impulsiona a isso. Agora, as minhas boas obras, elas não podem ser motivos de eu ganhar a salvação. Porque senão eu anulo qualquer outra coisa que eu faça para ganhar a salvação, eu anulo o sacrifício da cruz, o sacrifício do Calvário. Então a minha redenção, a minha justificação diante de Deus e para que me dê garantia de entrada ao céu, é Jesus Cristo, Paulo disse, e esse crucificado, e morto e ressuscitado ao terceiro dia. Então a forma da gente olhar para a morte, a forma dos cristãos olharem para a morte e entenderem essa morte está intimamente relacionada com o sacrifício de Cristo. Sacrifício da cruz. Com a morte de Cristo. Então nós vamos voltar daqui a pouco, no próximo bloco, e já vamos começar falando acerca disso, acerca da relação entre a morte humana, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo e a ressurreição de cada um de nós. Mas para isso é necessário, para você acompanhar isso, é necessário que você continue sintonizado nesse canal. Não saia daí, nós voltamos daqui a pouco com o programa Caminho da Vida. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Depósito de telhas Barra Bonita Limitada. Telhas romana, portuguesa, americana, esmaltada, tijolos para churrasqueiras, telhas de vidro e impermeabilizante para telhado. Avenida Brasil, 1515. Estamos de volta aqui com o programa O Caminho da Vida, estamos conversando sobre a morte. O pastor Vanderlei pregou acerca da morte e em especial da ressurreição de Jesus, e a partir do texto da ressurreição de Jesus, nós estamos tentando entender qual deve ser a ótica do cristão, qual deve ser o ponto de vista do cristão sobre a morte. Conversamos um pouco acerca da morte sendo trazida para o mundo desde Adão e Eva, e eu prometi no final do bloco passado que nós iríamos tocar agora no assunto da questão da ressurreição de Cristo. E eu quero perguntar para o Marcos Estrela agora, que nós sabemos que a morte de Jesus era necessária para expiar os pecados da humanidade, ou seja, para pagar o preço do pecado da humanidade. Jesus morreu para que nós pudéssemos ganhar a vida. Agora, se o que estava em jogo era a morte, e se ele precisava morrer, não falava nada de ressuscitar, por que é que ele ressuscitou? Tem a ver também com a morte nossa? Qual que é a relação da ressurreição de Cristo, então, com a nossa visão sobre a morte? Ok. Romanos capítulo 4, versículo 25, diz assim que Jesus morreu para perdoar os nossos pecados e ressuscitou para nos justificar. E na justiça de Cristo, a vida. Então, e nisso ele demonstra que ele tem autoridade sobre a morte, porque ele morreu e ressuscitou, e também sobre a vida, porque se ele ressuscitou, porque ele tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Além de nos justificar, e Isaías 53 fala assim que justificará muitos, não é todos, mas muitos, significa que ele tem autoridade para, na morte e na ressurreição de Jesus, para perdoar e para justificar, ou seja, para nos dar vida. E nesse instante ele demonstra que tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. A Bíblia diz que quem recebe a Cristo está livre da morte. Essa é a expressão. Jesus veio para que nos desse vida e vida em abundância. Mas mesmo os cristãos continuam morrendo. Não há nesse mundo ninguém que escapou da morte. Nem o próprio Jesus até morreu, mas ressuscitou. Ele morreu até de propósito. A morte está muito relacionada biblicamente com o pecado. E essa seria seria a minha pergunta então. Que morte é essa? Que vida é essa que Jesus promete? E qual é a relação entre morte e pecado na Bíblia? Ou, em outras palavras, qual é o significado da morte na Bíblia? A morte é consequência da desobediência de Adão lá no Éden, Adão e Eva, né? Então, pelo pecado entrou a morte o pecado passou a todos os homens e a morte consequentemente.
Mas a palavra de Deus está dizendo que o homem morre fisicamente, mas ele não morre espiritualmente. Mesmo aqueles que não têm Jesus, eles não morrem espiritualmente, eles morrem fisicamente. Só que uma coisa impressionante que a Bíblia nos diz, eu li o texto... Não morrem espiritualmente no sentido de aniquilação da sua alma. Exatamente. Isso, né? Todos vão ter que prestar conta para Deus, né? Mas o texto que eu li é que Deus também, ele dá importância ao corpo. O nosso corpo tem valor para Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus vai ressuscitar o nosso corpo. Paulo fala isso. Então, a morte significa separação do corpo, mas um dia esse corpo ele vai ser ressuscitado. E transformado. E é isso que é sobrenatural. Isso aí não é a nossa mente não consegue pensar em como vai ser a coisa, mas a Bíblia diz que Deus ressuscitará o nosso corpo. E o nosso espírito vai voltar ao corpo um dia, né? Agora, como vai ser isso? Se esse corpo vai ressuscitar velho, ressuscitar novo, vai ressuscitar... Isso nós não sabemos. Mas que a Bíblia diz que esse corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E diz mais assim, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Esse corpo vai ser glorificado como o corpo de Jesus foi glorificado. Interessante falar que a Bíblia também menciona a segunda morte. Nós temos dificuldade de lidar com a primeira morte, que é a morte biológica, mas também a segunda morte, que é a morte espiritual. Lembrando que a morte significa separação. Isso aí que eu queria separação. chegar. E aí, depois dessa morte biológica, aqueles que não tiverem em Jesus Cristo os méritos para ser salvo, essas pessoas vão experimentar a segunda morte, que é a morte espiritual, no sentido de estar separado de Deus. Eles não vão deixar de existir o aniquilamento. Eles vão continuar existindo, mas não na presença de Deus, não no paraíso, não descansando em Deus. E isso tem tudo a ver, inclusive, com a morte que Adão e Eva experimentaram no momento da queda. Exato. Que a questão de morte como separação de Deus. O ser humano foi criado para se relacionar com Deus. E aí no momento da morte, no momento do pecado, entra a morte como separação de Deus. Eles são banidos do jardim e até hoje o ser humano tem um buraco no coração, um buraco que é do tamanho de Deus, como a gente costuma dizer até nas igrejas, e nós costumamos correr atrás. Você já deve ter experimentado isso, eu já experimentei, muitos de nós, ou quase todos nós, talvez todos nós já tenhamos experimentado, de correr atrás de outras coisas para tentarmos suprir essa carência, fecharmos esse buraco, um buraco que, como é do tamanho de Deus, só Ele pode suprir, porque nós fomos feitos para nos relacionarmos com Ele. E o pecado é isso, é essa morte da separação, né? Efésios capítulo 2 diz assim, Ele nos deu vida. Ao contrário disso, a vida espiritual, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Quer dizer, nós estávamos mortos. Hoje nós temos vida por causa de Cristo. Existem muitas pessoas mortas por aí. Mortas não fisicamente, andando por aí, mas não entendem as coisas de Deus, não vivem as coisas de Deus, porque não conseguem enxergar, porque estão mortos. Precisam ser ressuscitados espiritualmente por Cristo. O filósofo existencialista Paul Sartre, ele fala assim que ele resumiu na sua filosofia que a vida é a angústia, né? Porque a única certeza que nós temos é a morte, e lidar com a morte é angustiante. Eu tive a oportunidade de visitar uma pessoa no leito hospitalar, estava ali uma semana, o diagnóstico do médico falou assim, olha, não passa de uma semana, né? Nos últimos dias, né? E essa pessoa estava angustiada, porque ela, olhando, analisando a sua própria vida, percebendo ali que estava próximo da sua morte, né? Ela, analisando a sua própria vida, ela falou assim, puxa vida, eu não consegui viver a vida como eu gostaria de viver. Se eu tivesse tempo, eu namoraria mais a minha esposa. Se eu tivesse tempo, eu trabalharia menos, faria mais amigos e brincaria com meus filhos. Olha a coisa interessante. Então, inclusive nessa morte biológica, essa morte que todos nós vamos experimentar um dia, ela também nos faz pensar sobre a vida. Então podemos dizer até que não é uma questão de não sabermos lidar com a morte, é uma questão de não sabermos lidar com a vida direito. Também. E daí quando a gente chega no final da vida, a gente percebe que tratou muito mal essa vida. Exatamente. Então a gente não sabe lidar nem com a vida e nem com a morte. O apóstolo Paulo, aos mais ou menos seus 64 e 65 anos já, ele sabia que ia ser provavelmente decapitado ali pelo Império Romano.
Ele olha para a sua história e olha com um olhar de satisfação. Ele diz, venci o bom combate. Ele chama a vida de um bom combate. Não foi um mal, uma coisa ruim. Um bom combate, guardei a fé, pronto. Eu estou pronto para viver uma nova vida que vem após a morte. O cristão, ele tem que lidar com a morte dessa maneira. Viver a vida como um bom combate, vivendo nos princípios cristãos, né, para chegar diante da morte e falar assim, aqui eu já vivi tudo o que tinha que viver. Estou pronto para experimentar outras coisas. Era isso que Paulo estava dizendo. Ele estava pronto para o que deve e é depois da morte, porque ele estava em paz. Ele viveu intensamente a vida dele aqui. Muitas pessoas não sabem viver a sua vida aqui e agora, né? Tem dificuldade, vai ter dificuldade... Tem dificuldade em pensar sobre a morte e terá dificuldade diante da morte. Então, uma das melhores coisas... Terá dificuldade depois da morte. Né? E também depois da morte. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer é ter esperança em Jesus Cristo. Porque Ele tem a vida e a morte nas suas próprias mãos. Ele mesmo diz, eu sou a vida. Eu sou o caminho, eu sou a vida. Viver em Cristo é viver uma vida abundante. E eu quero então que a gente encerre esse programa conversando agora com os nossos telespectadores e passando uma rápida explicação acerca de como deve ser a atitude do cristão diante da morte. Qual deveria ser a atitude de todo ser humano e infelizmente isso acaba não acontecendo, mas qual que deve ser pelo menos a atitude de todo cristão diante da morte, biblicamente, pastor Marcos Estrela? Bom, eu diria que diante da morte o cristão tem que ter satisfação porque ele viveu intensamente para Cristo. E diante da morte, ele ter também esperança e depositar tudo isso em Cristo, que depois dessa morte biológica, ele vai ter um eterno gozo com o próprio Cristo, o autor da vida, né? Então, a morte não é para o cristão algo ruim. A morte estimula o cristão a viver bem aqui agora para Cristo, porque Ele é a vida, né? E também, depois da morte, viver eternamente com Cristo. É maravilhoso isso. Pastor Vanderlei? É fé na pessoa de Jesus Cristo. Deposite a sua fé nele, só nele, naquilo que ele fez por você. E ouça no seu coração aquilo que o anjo disse. Ele ressuscitou dos mortos. Ponha confiança nele. Ele está vivo. Não só para morrer, mas para viver, como disse o Marcos Estrela. Enquanto você vive, coloque a sua fé na pessoa de Jesus Cristo. E que você terá mais segurança para partir para a eternidade com ele. Deus abençoe. E eu vou tentar ser redundante aqui, englobando até a colocação de ambos. Eu quero dizer que você, cristão ou não, você precisa olhar para a morte e entender que nós precisamos ter um sentimento de urgência. Já que a nossa vida aqui ela tem um prazo de validade, já que o nosso corpo aqui ele é limitado a uma certa quantidade de anos, perceba que você não vai conseguir passar disso. Por isso, faça o que você precisa fazer e faça logo. Jesus Cristo diz que vai chegar a noite, e quando chega a noite não se pode trabalhar, mas enquanto é dia, nós precisamos nos apressar para fazermos o nosso trabalho. Vai chegar a noite sobre a sua vida. Se você ainda não abraçou a esse Jesus, o único que pode te livrar da morte eterna, faça isso já. O tempo é hoje. O fato de que você irá morrer e eu irei morrer, o fato de que todos nós iremos morrer, é um alerta para cada um de nós. O tempo é hoje para você abraçar esse Jesus. É urgente isso. E se você já fez isso, a urgência é outra. A urgência é para você viver como Ele espera que você viva. O sentimento de urgência para quem não é cristão e um sentimento de urgência para quem é cristão. É isso que a morte fala para cada um de nós. Essa é a lição que ela nos ensina. Daqui a pouco nós vamos voltar, porque nós queremos orar por você. Nós queremos orar para que você fique tranquilo, fique em paz com relação a esse assunto. Para que no seu coração Deus esclareça todas as dúvidas com relação a esse assunto. Então fique aí, daqui a pouco nós vamos voltar com a oração do pastor Vanderlei, aqui no programa O Caminho da Vida.
leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, me leva. Estamos de volta aqui com o programa O Caminho da Vida. E eu quero mandar um abraço aqui para a Rose. A Rose, eu a conheci lá no Asilo São Vicente de Paula, quando nós fomos fazer um trabalho lá com os velhinhos. Ela é técnica de enfermagem lá, diz que assiste o programa, uma pessoa muito simpática, eu gostei muito de conhecê-la. Rose, Deus abençoe sua vida, continue fazendo esse trabalho bonito que você faz aí, tá bom? Pastor Marcos Estrela, tem um abraço também. Quero mandar um abraço para todos os moradores do distrito de Iguatemi, dizer que nós estamos ali na Rua Virgínia, na Rua do Cartório, próximo da Sanepar, número 1293. Todos os domingos, às 7h30, estamos lá. Nas quinta-feiras também temos estudos bíblicos. E estou durante a semana ali à disposição de quem, de repente, quer receber um aconselhamento pastoral. Estou à disposição de vocês. Pastor Vanderlei já mandou um abraço e já ora também para a gente no final. Eu quero só dizer que a palavra de Deus diz que há esperança até para a árvore cortada. Então, se você está num leito de hospital, sofrendo, às vezes o médico não deu uma notícia tão boa para você, confie no Senhor. Entregue a sua vida para Jesus. Há esperança nesta vida e há esperança na vida vindoura. Então entregue-se, confia e o mais Ele fará. Nós vamos orar neste momento. Você possa confiar no Senhor nesse momento da oração. Em nome de Jesus. Pai bondoso, Pai de misericórdia, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor preparou para nós uma vida abundante através da morte de Jesus Cristo. E a Tua palavra diz que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos para ser as primícias dos que dormem. E hoje nós podemos ter esperança. E que essa esperança possa adentrar os corações, ó Deus. Esperança de uma vida eterna, de uma vida com o Senhor. Tua palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que nós possamos fazer isso. E abençoa todos aqueles que estão nos ouvindo nesta hora, nos assistindo nesta hora. Que essas verdades possam penetrar os corações. E que as pessoas, ó Deus, possam saber que a esperança está somente na pessoa de Jesus Cristo. Amém, que poderá nos conduzir aos portais eternos. Amém, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abram fora. Jesus, o maior homem do mundo. Neste livro, você encontrará um estudo profundo sobre a vida de Jesus, sua natureza, suas obras, suas parábolas, seu mistério, seus milagres, profecias do Antigo Testamento cumpridas em Cristo, um completo estudo sobre Cristologia. E neste livro, você também encontrará a história dos apóstolos. Adquira já o seu exemplar na Livraria Brasil, Avenida Brasil 2979.